Boa tarde. A gente vê, começa a ser final de evento, ser um dos últimos expositores em dias assim intensos, que a gente tem bastante apresentação interessante. Geralmente comento que eu fico me sentindo como o oitavo marido da Elizabeth Taylor na lua de mel. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas fazer diferente aqui vai ser um pouco de desafio. Então vou tentar falar coisas que são parecidas com aquilo que a gente já viu nos muitos expositores, nos muitos apresentadores, mas vou falar sobre a ótica que nós trabalhamos na Serasa Experian. Então, a gente olha e fala, pô, o que a Serasa Experian tem a ver com essa conversa toda? A Serasa é uma empresa que todo mundo conhece. Em julho de 2007, a Serasa foi adquirida por uma empresa inglesa chamada Experian, e a partir desse momento nós conseguimos montar novas unidades de negócio aqui no Brasil. Então a Serasa é uma empresa que se especializa no uso da informação e da inteligência para a tomada de decisão sobre temas de crédito, e nós criamos uma unidade de negócio, que é essa que hoje administra, que nós chamamos de Marketing Services, que pretende usar a inteligência e a informação para ajudar os nossos clientes a tomarem melhores decisões de marketing, seja do ponto de vista de geomarketing, de segmentação de base de clientes, de profiling, quando a gente fala do mundo off, ou mesmo do mundo on, vou explorar um pouco isso na conversa. E também começamos a trabalhar, há um ano atrás, com uma ferramenta que nós trouxemos para o Brasil, que se chama Rituais, que é um painel que monitora o comportamento do usuário na web. Eu vou falar sobre essas duas coisas durante a minha apresentação. Falei um pouquinho, né, sobre o Marketing Services. Esse é um negócio que representa 20% do total de receitas da Experian globalmente. A Experian é uma empresa de 4,5 bilhões de faturamento. Já falei sobre esse negócio. Vamos ver se passou demais. É isso mesmo. O César comentou no fórum anterior que o tema de toda essa nossa conversa hoje saiu na capa da Exame. E é fato, está aí uma matéria bastante interessante, que explora o que é esse consumidor da classe C, que passa a ter acesso à renda, passa a ser consumidor, né? Ele não era consumidor, ele passa a ser consumidor, e ele vem para a internet, e a matéria explora bastante que canais ele usa, como ele funciona, de que forma ele se relaciona na internet, e fala que ele copia os comportamentos que ele tem no mundo offline, ele traz para o mundo online, quando ele fala sobre a ótica de relacionar-se e das pessoas, das comunidades que se ajudam muito e coisa e tal, eles transportam para dentro da web essa questão de um ajudar aos outros. Mas tem um ponto muito interessante que eu queria chamar a atenção em relação a isso. Um dos produtos que nós trouxemos para o Brasil no começo desse ano é um produto chamado Mosaic. O Mosaic ele é resultado de um trabalho estatístico muito grande com todas as nossas bases de dados existentes no Brasil, então desde bases de dados do Censo, POF, PNAD, outras bases do IBGE, mas as nossas próprias bases de dados da Serasa Experian, que são bases de dados de comportamento de consumidor, comportamento de crédito, aliadas a algumas pesquisas específicas que nós trabalhamos, nós construímos essa ferramenta. E quando a gente olha para os números que já foram mencionados aí, né, de que a classe C hoje é mais da metade da população, que 31% deles compram online, que o ticket médio é R$321, o que eu queria trazer sobre a ótica do que nós aprendemos preparando o Mosaic é de que não é todo mundo igual. Né? Não adianta a gente pensar que metade do Brasil é todo mundo igual, não adianta a gente pensar que todo mundo que está na classe C é igual a todo mundo que está na classe C, e a classe D é todo mundo igual que está na classe D. Muito pelo contrário. Né? Existem muitos grupos em muitos momentos diferentes de vida e muitas situações familiares com diferentes perspectivas de vida, diferentes desejos, né? E isso precisa ser compreendido por quem quiser interagir melhor com essa população. Talvez a única coisa que eles tenham em comum é que eles alcançaram um patamar de renda que agora os permite participar da sociedade de consumo. Mas aí dentro existem muitos grupos e é muito importante entender isso. Bom, o nosso Mosaic trabalhou com 450 variáveis distintas que nós trabalhamos estatisticamente ao longo de um período
de 9 meses com os nossos estatísticos aqui do Brasil, mais os nossos estatísticos da Inglaterra, onde essa ferramenta já existe há mais de 20 anos. O Brasil é o 29º país que nós fazemos e construímos essa ferramenta. E depois de fazer todo esse trabalho estatístico que demorou 9 meses, nós então contratamos um grupo de 10 professores da Universidade de São Paulo, das mais diferentes disciplinas. Então, professores de estatística, professor de semiótica, professor de antropologia, professor de marketing, professor de comunicação, para nos ajudar a descrever quem são esses 39 segmentos que nós quebramos no Brasil. Então, a gente não fala de classe A, B, C, D, E. Nós falamos de 39 segmentos distintos. Obviamente que a renda é um fator importante, mas não é só isso. Então a gente tem todas as características creditícias, comportamento de consumo e coisa e tal, que ajudam a entender quem é essa população. E os professores da USP nos ajudaram, inclusive, a tirar fotografias de quem são as pessoas que são classificadas nestes segmentos. Uma outra coisa que é importante mencionar é que esse exercício do Mosaic ele é um exercício vivo. Então, a cada 3, 4 meses, a gente repassa todas as pessoas no algoritmo, porque acontecem mudanças naquelas 450 variáveis. Né? A pessoa aumenta o salário, a pessoa perde o emprego, a pessoa casa, a pessoa muda de emprego, vai promovido. Isso promove alterações, então a cada 4 meses a gente repassa as pessoas pelo Mosaic para ver se houve alguma pequena alteração de código. E a cada 2 anos a gente joga fora essa segmentação e constrói uma nova a partir das novas informações. Isso permite, na Inglaterra, onde a ferramenta já está há mais de 20 anos, que a gente consiga entender aquelas pessoas que estavam num segmento hoje, 5 anos depois, em quais segmentos elas estão e para onde elas se movimentaram. Então, ao longo do tempo, nós vamos conseguir aprender muito sobre a evolução da sociedade brasileira através dessa ferramenta. Algumas das 450 variáveis, ou macrocategorias dessas 450 variáveis, estão descritas aí. Ou seja, nós temos o perfil sociodemográfico, nós temos o perfil de localização, se são zonas rurais, se é zona de periferia, se é zona urbana, o tempo em que as pessoas estão nessa determinada residência. Nós temos dados empresariais, essas pessoas são sócias de empresas, participam, são representantes legais de empresas, de microempresas e assim vai. E também toda a questão financeira, né? Pessoas que recebem assistência governamental, qual é a renda presumida para essas pessoas, a renda presumida da família, qual é o tamanho do núcleo que essa pessoa reside, né? Se ela está se ela é o único ganha-pão da casa, se há 2 pessoas que trazem renda para dentro de casa, tudo isso faz parte desse exercício. O comportamento creditício, obviamente, toda a atividade econômica, em que tipo de estabelecimentos essa pessoa compra, como que a coisa funciona nessa linha. Então essas são aí macro categorias de todas as variáveis que compõem esse nosso estudo. E a gente chama de Mosaic por causa disso. Né? Vamos imaginar que a gente está falando aqui, isso aqui é uma representação gráfica tentativa do exercício. Então a gente colocaria aqui baixa renda e aqui alta renda. Aqui gente que mora em cidade, gente que mora no campo. Gente que tem assistência do governo, com pessoas que são donos de empresas. Alta atividade financeira, baixa atividade financeira. Então é como se você colocasse as polaridades de cada variável ao longo desse quadrado e depois você coloca as pessoas aí dentro e elas migram através do nosso algoritmo estatístico para a área onde elas têm maior afinidade. E o exercício todo é dividir e entender que dentro desse quadro, com as informações que nós tivemos, deu para produzir 39 segmentos distintos, cada um deles estatisticamente diferente e representativo em relação aos demais. E esse aqui, portanto, é o resultado dos 10 grupos e cada um dos segmentos que compõem cada um desses 10 grupos, cada um deles descrito pelos professores da USP com fotografias e com textos e bullet points que ajudam a explicar como é que essas pessoas se comportam e quem elas são. Então vamos explorar alguns dos grupos que nós temos aí. Uma coisa muito interessante desse estudo, né, é quando a gente fala do termo periferia, né, a gente geralmente todo mundo pensa quem é o morador típico da periferia. Né.
dentre os nossos 39 segmentos, em 9 deles aparece o termo periferia na descrição do segmento. Então, só sob esta ótica, e aí é muito mais do que isso, mas só sob esta ótica, nós conseguimos encontrar o que todo mundo geralmente chama de periferia, nós conseguimos encontrar 9 grupos distintos. Isso é geralmente a tipificação do brasileiro que nós classificamos em cada um dos segmentos. Então, esse é o que nós chamamos de F18, são jovens trabalhadores de baixa renda, eles representam 3,55% da população brasileira, 39% do sexo masculino, 61% do sexo feminino, e aqui vem fotografias que tipificam e a descrição que os professores da USP nos ajudaram. Eu não vou passar por todas elas, mas eu vou ler algumas para trazer um maior entendimento do que significa isso. Então, 3,5%, 3,55% da população brasileira são jovens, em sua maioria mulheres, solteiros, na periferia das capitais e grandes cidades, que trabalham em empregos formais de baixa qualificação profissional. São jovens das periferias extremas das capitais e grandes cidades. Trabalham em serviços que demandam pouco ou nenhuma habilidade específica, compatíveis com a baixa qualidade de ensino nas escolas públicas da periferia que eles receberam. Em geral, são mulheres e solteiras, muito frequentemente observadas nas regiões das favelas. Esses são 2 ou 3 parágrafos que nós temos, mas tem aí pelo menos 2 páginas de descrição para cada um dos segmentos. Um outro segmento são jovens na informalidade, que representam 2,74% da população brasileira, 34% deles homens, 66% mulheres. Esses já são chefes de família, continuam sem qualificação profissional, mas eles trabalham por conta própria. Jovens com menos de 25 anos de idade, mas que já têm filhos, e por causa dos filhos não conseguiram dar continuidade aos seus estudos. Muitos deles têm ajuda governamental. Muitos deles no negócio informal também, na economia informal. Trabalhadores de baixa qualificação, quase 5% da população brasileira, e nesse caso 62% homens. Aqui nós já estamos falando de trabalhadores de até 40 anos que têm emprego formal, com baixa renda e baixa qualificação, moram em casas humildes na periferia, podem ter registro em carteira, tem registro em carteira, tem direito a vale-refeição, cesta básica, outros benefícios, ou seja, eles se destacam nas suas comunidades por terem esse tipo de questão. Então, tem um baixo nível educacional, o que traz uma baixa remuneração. E esse é um segmento muito interessante, eu trouxe porque tem muita afinidade com a região sul do Brasil. Nos 30 países, quase 30 países em que nós temos o mosaico implantado, foi a primeira vez que surgiu um segmento fundamentalmente segmentado dos demais em função de origem étnica, que foi o que nós chamamos de a pequena Alemanha no Brasil, que é 1,28% da população brasileira. Para quem mora em São Paulo, já foi para São Paulo, eu tinha certeza que ia sair um segmento de japoneses, que ia sair um segmento de italianos, que ia sair... Eu não imaginava, e esses não saíram. O único que saiu foi esse segmento, que nós chamamos de a pequena Alemanha do Brasil, se concentra muito nas áreas rurais aqui no sul do Brasil, fazem o máximo para preservar a cultura germânica, tem um nível de atividade financeira que está entre baixo e médio, mas cumprem muito bem os seus prazos, pagam todas as suas dívidas, têm um comportamento creditício muito equilibrado, né, dentro da sua fundamentação. Então, esses são só exemplos de segmentos que nós temos, são 39 segmentos distintos, cada um deles enxerga a vida de uma maneira diferente, cada um deles enxerga o consumo de uma maneira diferente. Todos querem comprar televisão? Sim, mas todos querem comprar televisão por uma razão diferente, todos querem assistir programas diferentes, todos vão abordar o assunto televisão por uma ótica diferente, e isso é importantíssimo para ser reconhecido. E aqui eu faço um ponto que eu acho muito relevante. O consumidor enxerga a internet como um canal,